what I know. Fill my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow. There shall be many miles to go. A taverna tá sempre aberta. Bom dia, boa tarde, boa noite, essa coisa toda que você já sabe, porque eu tô com pressa. Esse é mais um episódio do Última Poção, seu papo de taverna semanal sobre videogames. E aqui comigo na mesa, a minha amiga arqueira com pressa também, Kate Schmidt. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. E nessa correria toda se junta nós, o paladino da edição Lucas. Olá, hoje eu tenho um poema de 9.000... Não. Enquanto ele não lê o poema, Peraí. se junta a nós o monge Paulo Nagahara. Castei haste, pronto. Enquanto a gente está no efeito do haste, se juntaria a nós o alquimista Eric, mas ele não tá aqui. Então eu vou pular essa parte e falar, hoje estamos com pressa. Então a gente vai pegar o papo pra falar de alguns jogos curtos pra você jogar em no máximo um fim de semana. Entendeu? Não, foda-se, vamos pro programa. Tchau. Mas o meu poema, porra. Bom, galera, sim, agora eu tô falando normal, era só a piada da abertura, fiquem tranquilos. Mas hoje o contexto é muito simples, né? A gente vai crescendo, vai tendo mais dinheiro pra comprar as coisas, mas infelizmente com a vida adulta vem mais responsabilidades e escassez de tempo pra fazer o que a gente gosta, né? E a gente resolveu se reunir aqui hoje pra pensar exatamente nisso, em alguns jogos que vão te dar uma experiência satisfatória, completa, divertida, mas em pouco tempo. Além disso também, esses jogos ajudam até a jogar de maneira mais saudável, né? Que às vezes você não tá conseguindo, sei lá, jogar um RPG, alguma coisa assim mais longa. É bom jogar um joguinho curtinho, né? Entre um jogo longo e outro pra dar aquela limpada no palato, como o Paulo mesmo fala, né? Sim, de fato, concordo. E até porque também, incluir que, à medida que o tempo foi passando, parece que se criou esse conceito de que quanto maior o jogo, melhor, sabe? E a gente tem que lembrar que, na nossa infância, nós que somos velhos aqui, já que o Eric não chegou ainda, a gente estava acostumado a jogar jogos que, se você não morresse nenhuma vez, o jogo durava, tipo, 30 minutos, 40 minutos. Ou até dar um exemplo aqui, como menção honrosa. Um dos melhores plataformas já feitos na história, que é o Mega Man X. Cara, uma campanha do Mega Man X dura 30 minutos. Se você seguir todas as fases sem morrer, já souber o que você tá fazendo, né? O próprio Super Mario World também. Eu não sei vocês, mas eu tinha a impressão de que esses jogos eram muito longos na época. Isso é interessante. Eu ia trazer esse assunto também. Essa percepção de duração dos jogos. Eu vou trazer um pouco pra minha sardinha do RPG. A primeira vez que eu zerei o Chrono Trigger, no Super Nintendo ainda, eu tinha a sensação de que ele era um jogo muito extenso, né? E aí, quando eu ganhei o meu PlayStation 1 e saiu lá a coletânea do Final Fantasy Chronicle, eu fui fazer uma run do Chrono Trigger, e, parênteses aqui, a versão do PlayStation é um lixo. Se vocês forem emular um dia, corram dela. Vai jogar de Super Nintendo, de Nintendo DS. A de DS é a superior, vamos deixar bem claro, né? Não, a de DS é a definitiva, ao meu ver. Mas quando eu peguei pra jogar o Chrono Trigger, eu zerei ele numa sentada, num dia. Eu levei, tipo, 9 horas pra finalizar ele. Porque eu já sabia onde eu tinha que ir, já sabia das batalhas, já sabia tudo. Com 9 horas eu finalizei. Eu fiquei tipo, nossa, esse jogo é muito mais curto do que eu imaginei, do que eu lembrava. E o mesmo vale pro jogo que veio junto com ele, que eu acho que era o Final Fantasy IV. Não lembro se era o 4 ou o 6 que veio na coletânea com o Chrono Trigger no PS1. É o 4. Mas é o 4, né? É. E o 4 também é um jogo bem curtinho. E até ele não necessita tanto de grind, você vai diretão. Ele não toma tanto tempo pros padrões de RPG, né? Até estender pra Kate e pro Paulo, vocês já tiveram essa sensação com algum jogo que vocês rejogaram depois? Diversos jogos, diversos. Eu tenho até medo de voltar pra alguns jogos que eu gostei muito e falar, meu Deus, por que eu gostava disso naquela época, sabe? Então eu prefiro deixar guardada essa lembrança. Mas eu já tive sim essa sensação. E você, Paulo? Não, tenho. Tava tentando lembrar aqui, mas eu tive essa sensação com o Zelda, o A Link to the Past. Eu joguei... Não era tão jovem, né? Mas tinha ali por volta dos 14, 15 anos. Joguei no emulador. E, cara, pra mim a sensação era de que era um jogo, assim, bem extenso. Eu acho que era até por conta dessa questão do inglês, né? A gente não dominava o inglês na época e era mais fácil ficar perdido, né? Verdade.
Sim, Verdade. Também é. você não tinha tanto acesso a guias, né? A detonado, a vídeo, né? A conteúdo sobre o jogo. Então você ficava batendo a cabeça ali até chegar no lugar certo. E quando ia traduzir, né? Palavra por palavra no dicionário, né? Muita gente aí talvez não tenha tido essa experiência, né? Mas tinha que achar uma palavra num livro cheio de palavras, né? Que é o dicionário, que era o dicionário, né? Não era tão fácil como traduzir hoje com o celular na mão, né? É verdade. Como eu já mencionei em outro episódio atrás, eu sou culpado disso aí. Link to the Past, celular de português e inglês e um caderninho do lado pra jogar Celular aquilo. de português e inglês? Desculpa, dicionário de português e inglês. Eu viajei no tempo, peguei meu celular aqui e voltei. Cara, né? mas ó, uma curiosidade rápida, completamente aleatória. Esses dias eu vi um dicionário de alemão pra inglês. Eu já, né, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. O que é o equivalente, né, a português e inglês. Eu vi um dicionário, cara, pra vender. Achei, assim, sensacional, cara. Ele é ao mesmo tempo uma peça de aprendizado e uma peça de museu, né? Uma curiosidade, permita-me ser um pouco de host aí, Paquito. Eu também queria só trazer À uma vontade. curiosidade. Jogos que são gigantescos, no geral, mas a campanha é super rápida. Por exemplo, os dois últimos Zeldas principais ali. O Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom. Se você pegar um graveto no Breath of the Wild e for aonde tá o Ganon... Ora, spoiler de Zelda. Gente, é o Ganon, né? Pelo amor de Deus. Mas se for lá enfrentar o Ganon, tu zera o jogo em, sei lá, 1 hora. Basicamente. Porque não tem nenhuma barreira pra ti fazer isso. É sensato fazer isso? Não. Mas dá pra fazer. Starfield. É uma campanha aí que dá pra zerar bem rápido, assim, se você não ficar fazendo side quest também. Skyrim também dá pra considerar também bem curtinha a campanha. Paquito mesmo aí zerou 3 vezes, né, Paquito? Sim, ela é bem curta mesmo. Na segunda e na terceira vez, eu acho que eu levei menos de 15 horas pra terminar. E são jogos que geralmente as pessoas, do mínimo, jogam. As pessoas normais, né? Não, tirando o Paquito. Jogam no mínimo 300 horas. Caralho, de graça! Não. De graça. Isso não foi pra ofender. É porque normalmente as pessoas exploram muito Skyrim, né? Então elas estão sempre jogando 300 horas. Tu foi lá e jogou a campanha principal 3 vezes, tá ligado? Ninguém faz isso. Pô, eu acho que a galera no geral não gosta tanto da campanha. Mas até trazendo também outro fator, nos jogos que não são RPGs, né? A gente tinha a sensação que eles duravam muito também pela dificuldade deles, né? A gente morria muito. Especialmente dessa era do Super Nintendo, né? Você tinha o Continue, né? O famoso Continue. E quando acabava suas vidas, você tinha que começar tudo de novo, né? Não tinha save, não tinha nada. Não tinha muito esse padrão também, porque até no Super Nintendo aparecia jogo que tinha Continue infinito, por exemplo, né? Continue tava lá só pra inglês ver. Era herança dos arcades. Mas tinha alguns que você até tinha um limite de continues, mas quando tava game over era do começo. Exatamente. Quer ver um jogo que eu passei por isso, de plataforma, quando eu joguei no Super Nintendo? Fica até a recomendação pra todo mundo aqui, que é um jogo muito bom, que é o ActRaiser 2. A gente já trouxe o ActRaiser aqui em programas anteriores, né? O primeiro, que ele é uma mistura de plataforma com, entre muitas aspas, construção de base, porque você meio que é Deus ali, você tem que agradar as pessoas em uma metade do jogo. É do Peter Molyneux? Não. Isso é antes do Peter Molyneux. E aí a segunda metade do jogo é um plataforma. O ActRaiser 2, ele é só plataforma. E ele é um jogo extremamente difícil. Na época eu tinha essa sensação que ele era um jogo muito longo, mas alguns anos depois, quando eu fui emular ele, eu lembrava de tudo que tinha que fazer e tal, eu zerei ele muito rápido. E os jogos de Super Nintendo, num geral, os RPGs de Super Nintendo também, trazendo um pouquinho de volta pra minha seara, eles eram, num geral, mais curtos. Vocês já ouviram falar de um jogo chamado Illusion of Gaia? Já. Eu nunca joguei, porque é um RPG japonês, eu passei longe disso, mas eu já ouvi falar. Se eu te disser que ele é muito mais um Zelda-like que um RPG japonês. Eu vou ficar tentado a jogar. Putz, fique, é um jogaço, tá? Putz, o jogo é bonito. E ele não é um jogo tão longo. Até eu zerar a primeira vez, porque eu ficava perdido, não sabia o que tinha que fazer. Enfim, demorei pra zerar. Mas depois que eu zerei a segunda, a terceira vez, cara, como eu mencionei aqui, em um fim de semana, no máximo, que era o tempo que eu tinha pra jogar,
que eu alugava essas fitas na sexta-feira pra jogar no sábado e no domingo, né? Em um fim de semana, no máximo, eu terminava o Illusion of Gaia, por exemplo. Então, o Super Nintendo tinha vários RPGs também que ajudavam bastante nessa nossa seara de conseguir jogar as coisas. O pixel art desse jogo é lindo, hein? Não, esse jogo praticamente não envelheceu, assim, no quesito direção de arte. Mas tinha alguns jogos que detinha de código pra você pular as fases, né? Justamente no teu save, mas se você colocasse código, você já ia pra fase. E aí os códigos apareciam no final da fase anterior. Aí, tipo, o deu password, game over né? ali. Isso, o o password. No caso do Mario mesmo, era o cipó, né? Que você encontrava nas fases. Você pegava o cipó ali e você pulava ou mapas ou diversas fases. Eu lembro que minha mãe jogava muito comigo e ela sabia todos os lugares onde tinham cipós pra pular as fases. Aí quando eu queria avançar um pouco mais, eu chamava ela e ela ia lá e descobria o cipó pra mim. Nossa, eu lembro isso perfeitamente. E alguns jogos vinha o password na revista, né? Porque normalmente era pra vir às vezes vinha no manual do jogo, mas aqui era locadora, né? Então a gente não tinha muito acesso a essas coisas. Então vinha na revista nas últimas páginas. Não só esses passwords, como mais pra frente vieram o Game Shark. Eu vou ser bem sincero, assim, ó. Nessa onda de jogo indie que tá voltando pros anos 90, né? Como, por exemplo, uma coisa que eu tô apaixonado desde o ano passado. Jogo low poly com gráfico de PS1. E tá vindo muito jogo legal, né, com essa estética. Mas assim, eu jogaria tranquilamente um jogo que trouxesse as coisas legais dessa época. Pô, um password, tá ligado? Mecânica, deixa eu ver, uma outra mecânica aí dos anos 90 que era bem famosa. Ponto, vida. Score, vida. Score, Coisas assim, sabe? Coisas assim, um joguinho assim. Acho que vida até não, acho que vida ainda tem bastante. Tipo, o próprio Zelda tem, né? Vida, assim, né? Ah, não, vida, se tu morrer, Você morrer e voltar. E volta, começa Sim. tudo de novo. Ah, Lucas, mas aí fica obtuso. Cara, mas nem que seja assim só de brincadeirinha, sabe? Eu acho que fica legal. Sabe o que eu acho interessante também com relação à duração dos jogos? Eu acho que à medida que a gente foi tendo maneiras mais eficientes de guardar o nosso progresso, isso meio que deu uma justificativa para as desenvolvedoras deixar eles mais longos. Porque se vocês lembram, por exemplo, na época do PS1 já, os Crash Bandicoot, vamos colocar lá, é um jogo de plataforma, assim como no Super Nintendo, por exemplo, mas ele é bem mais longo por causa, creio eu, e eu quero a opinião de vocês, que a gente tinha memory card pra salvar o progresso, né? A gente podia começar de onde parou, ao contrário dos jogos antigos. Vocês acham que tem alguma correlação disso também? Eu acho que tem duas coisas. O memory card e a capacidade de processamento dos consoles, né? Tipo, a capacidade de armazenar dados do jogo em si, né? Só essas duas coisas pra mim. Total concordo. Na época dos cartuchos, né? Acho que alguém de vocês aí deve lembrar. Os cartuchos tinham uma bateria, né? Que meio que fazia ali, às vezes, de save game, né? Então, só que essa bateria, com o tempo, ela morria e você perdia tudo. Agora, com o advento aí do memory card, né? De outras formas de armazenamento, aí você conseguiu ter uma forma de guardar o seu progresso por mais tempo, né? Então, você consegue ter uma forma mais confiável de fazer um jogo longo. Hoje em dia, save game, se tu quiser recuperar ele, né, no console, tu tem que pagar uma assinatura, por exemplo, da PSN Plus, né, pra poder baixar da internet, da cloud da PSN os teus saves, senão tu não pode baixar, tu não tem direito. Se é que você upou o seu save enquanto você estava pagando. Se você não upou, que pena. Você perdeu mesmo. É verdade. Ainda bem que eu sou PC Master Amém. Race e ainda bem que a Kate veio pra esse mundo. Só de não precisar pagar pra jogar online, cara, já é um avanço. Você não tem que pagar pra jogar online. Tipo assim, cara, você tem que pagar quase 400, 500 reais pra jogar online. Eu acho isso inacreditável. Aí, PC, você coloca o jogo ali e você, ai, nossa, será que eu tô... Não preciso pagar pra jogar online. Maravilhoso. Beleza, teve essa onda aí de tudo que é tipo de jogo ser longo, até puxando pro que o Lucas falou. As pessoas estão fazendo do PC um console. Uma coisa muito legal que o PC resgatou, o próprio Lucas mencionou, foi
resgatou não, trouxe pra nós, e esses desenvolvedores resgataram lá de trás, os jogos indies, né? A gente vê muito jogo indie que, por padrão, são mais curtos mesmo. E vou dar um exemplo rápido aqui de um jogo que eu falei aqui no programa, o Hell Slave, que é um RPGzinho pequeno, né? Que bem dark fantasy, bem, enfim, coisas assim. Que você vende a alma pra um demônio e você usa esse poder infernal pra combater demônios e eventualmente matar o Rei do Inferno. Isso é o jogo. E quando eu joguei ele, cara, jogo desconhecido pra mim, nunca tinha ouvido falar, brotou de graça na Steam, eu peguei. Eu terminei ele com um fim de semana. E ele tem um fator replay bem legal, porque você pode selecionar outros pactos, isso vai modificar a sua árvore de skills, e você pode fazer builds diferentes dentro daquela árvore de skills, enfim. É um joguinho bem curtinho também. Até trazer, agora que a gente deu meio que um prefácio, né? Vamos, de fato, pros jogos que a gente resolveu trazer pra falar aqui hoje. Eu acho que, como é um assunto rápido, a gente também não vai ficar estendendo ele. Já rendeu o que tinha que render. Queria saber, começar aqui, pelo meu amigo Paulo, qual o jogo que você resolveu trazer aí pro nosso exemplo rápido de jogos rápidos? Ó, Paquito, até foi legal você ter falado aí do Hell Slave, que eu trouxe aqui também um jogo que recentemente brotou de graça na Steam e eu peguei. Geralmente esses jogos de graça da Steam não costumam ser muito bons, mas esse aqui foi uma exceção. Que é um jogo chamado Nocturnal. Ah, eu peguei ele também, só não joguei ainda. Tô curioso. Cara, joga que é uma aventura assim bem curtinha, bem legal, e ela tem uma mecânica bem interessante, né? Então, sem mais delongas, né? O Nocturnal, ele conta a história de um guerreiro, né? O Ardeshir. Ele, depois de anos fora numa campanha militar, né? Ele é um soldado, ele estava em campanha viajando e ele volta para a ilha natal dele. Só que ele descobre que a ilha tá toda destruída, toda ferrada, por causa de um fenômeno mágico chamado névoa, que começou a corromper as pessoas, começou a tomar conta do ambiente, e ele sai para investigar o que tá acontecendo. E no meio da bagunça também a irmã dele desaparece. Então, além de investigar, ele tá nessa aventura em busca da irmã dele. E é um jogo assim que ele se inspira bastante no Prince of Persia, aqueles mais antigos. Não só pelo visual, né? O visual ele lembra bastante o Prince of Persia, né? Tem aquela inspiração de Oriente Médio, sabe? Aquelas abóbadas, né? Aquela arquitetura mais puxada para o árabe. Tem a questão também do herói, né, do Ardashir. Ele é bem ágil, né, ele é bem atlético, que nem o Prince. Então ele dá aqueles saltos bem longos, né, ele consegue se pendurar, se girar em postes. Ele faz combos aéreos. Inclusive, você consegue usar os combos aéreos para saltar mais longe. Você meio que dá um impulso ali durante o seu combo aéreo. E tem a mecânica mais legal do jogo, que é o fogo. Como é que funciona? Em vários lugares você tem algumas tochas acesas, né? Então se você bate nessa tocha, a sua espada fica pegando fogo. Ela ganha um buff de fogo por alguns segundos. E você pode usar esse fogo para atacar os inimigos, para acender novas tochas e também para ativar mecanismos. Elevador, abrir portas, né? Toda a tecnologia desse mundo, ela envolve o fogo de alguma forma. Interessante. Né? Então todo o jogo, ele é meio que um puzzle. A maior parte do jogo são esses puzzles para você navegar de forma a levar o fogo de um ponto A até um ponto B. Sendo que por exemplo, você tá ali com a sua espada de fogo e tem uma parte do jogo que tem uma cachoeira, né? Vai apagar o fogo ali, então você tem que ter algum jeito de dar a volta. Então se dá todo o level design é feito baseado nisso. E também essa questão do fogo é legal que ela interage com a névoa, né? Porque a névoa ela é representada como
uma escuridão total, né? Ela é uma nuvem preta toda escura que você... Se você entra lá, você vai perdendo vida com o tempo e também você não tem visibilidade nenhuma. A não ser que você esteja carregando fogo. Então a ideia é você atravessar a névoa mesmo com fogo, acender algumas tochas no meio do caminho e combater os monstros que estão lá dentro da névoa, né? Que eles só tomam dano com fontes de luz. E essa é a mecânica principal do jogo, né? Inclusive, eu acredito que o desenvolvedor desse jogo, ele fez tudo isso para testar essa mecânica das interações da névoa com o fogo. Por quê? Nesse ano agora, de 2026, vai sair uma continuação, né? O Nocturnal 2. E esse aqui vai ser um Metroidvania assim completo. Então eu imagino que esse Nocturnal, o primeiro jogo, foi uma espécie de prólogo do jogo. Mas apesar de ser um prólogo, ele é uma história fechadinha, né? Eu terminei ele com 4 horas. É um jogo linear, né? Ele tem começo, meio e fim. Tem alguns colecionáveis no meio que não são difíceis de pegar, mas são alguns textinhos que eles ajudam a desenvolver a lore do jogo, né? Então eles contam a história um pouco da construção daquele mundo, qual é essa relação da névoa com o fogo, qual é a relação do Ardashir com tudo isso, né? Então é um universo assim, bem interessante que criaram para um jogo rapidinho. Pô, e é bacana isso que você mencionou da sequência, né? O Hellslave e um outro jogo que não entra nessa categoria, mas eu vou mencionar também, que vão ter a sequência, que é o Graveyard Keeper, eles fizeram essa jogada também. Deram o primeiro jogo de graça pra galera jogar, enquanto o desenvolvedor trabalha na sequência. É bom ver que tem mais gente fazendo o jogo dessa forma. Até perguntar, Paulo, esse jogo tem tradução em PTBR? Você sabe? Tem tradução. Tá traduzido tradução bonitinho, muito boa. né? Bonitinho. É até interessante ter por causa desses textos, né? É um universo bem interessante que você só descobre através desses colecionáveis. Então você ter acesso a isso em português é bem legal. É uma ideia até diferente, eu nunca vi nada tratado dessa forma, porque o fogo ele é usado tanto pra navegação quanto pra puzzle, quanto pra combate, né? Porque os seus inimigos, eu imagino, também são fracos a sua espada quando ela tá pegando fogo, né? Sim, tem. Tem alguns inimigos comuns que eles tomam dano com golpes comuns, mas tem esses inimigos da névoa, né, que eles são mais fortes, que eles só tomam dano mesmo com fogo. Entendi. Bacana. E como tem essa questão, né, o fogo, esse buff de fogo, ele só dura por um curto tempo, acho que são 5 ou 6 segundos, então você tem que correr. Você tem sempre que pensar a sua trajetória com base nas tochas que você já acendeu ou que vão estar lá pra você acender, né? Exato, né, você tem sempre que pensar o seu caminho da última tocha até a próxima, né, então você tá sempre tem que levar em consideração esse caminho que você vai fazer. Bacana. E vale mencionar pra audiência também, como vocês estão só ouvindo, dá uma olhada no jogo no YouTube. Cara, a arte desse jogo é uma sacanagem. Pixel art dele. Sim, ele é bem bonito. Não chega a ser pixel art, né? Ele é um spritezinho. Lembra muito o jogo em Flash, né? Aqueles sprites mais chapado, né? Meio desenho animado. Você tem mais algum exemplo de jogo curtinho? Cara, vou fazer aqui uma menção honrosa também. Eu não sei se eu já falei dele aqui no programa, mas é o Katamari Damacy. Ah, sim. Jogo doido do caramba. Falou que o cara fica em pose de T, não é? Não, esse é... Não, esse não. É o mesmo jogo, é do mesmo criador, mas é o jogo mais... É o último verdade. jogo A trilha dele. sonora desse jogo é maravilhosa, Do gente. Katamari. Muito bom. Do Não Katamari. é aquele que começa o cara falando que no menu o cara tá cantando do nada, assim, tipo, sem música, sem nada? É esse. É uma coisa bem psicodélica. A música é ótima. É muito bom. Aham. Meu Deus! Ah, eu vou botar aí na edição, aí vocês vão entender o que é. Bota aí. Não precisa mais botar, né?
É um chiclete impressionante. O Katamari Damacy, eu acho que é o jogo mais fumado da vida. Eu até comentei isso no grupo aí um dia desses, no nosso grupo de Telegram, que é o... Qual que é a ideia aqui do Katamari Damacy? O príncipe do cosmos... Não, príncipe não. O rei de todo o cosmos teve uma noite de bebedeira e ele destruiu todas as estrelas do céu. Caralho. Drogas. Depois procurem aí o rei de todo o cosmos, que é um cara, assim, fantástico. Aí o que ele vai fazer? Ele coloca a culpa no filho dele, o príncipe. Manda o príncipe pra Terra com a missão de recriar as estrelas. Aí como ele faz isso? Rolando uma bola. Ok. Né? Ele tem uma bola mágica, né, altamente adesiva, chamada Katamari, e ela faz exatamente isso. Ela vai catando tudo que é tranqueira que você encontra na Terra. E é legal que ele tem essa questão de tamanho, né? Porque o príncipe, ele é muito pequenininho. E você começa rolando clipes, rolando lápis, rolando material de escritório. Aí essa bola vai crescendo a ponto de engolir pessoas, carro, prédios, montanhas. E no fim você tá rolando bolas gigantes. Cara, que jogo fumado. Qual foi a plataforma que ele foi lançado originalmente, ô Paulo? PS2. É PS2, né? Ele foi lançado pro PS2. E aí hoje em dia tem um remake, tem um remaster dele pra tudo que é plataforma. Tem pra Switch, tem PS4, PS5, Xbox, PC. E todos os jogos são o mesmo princípio, né? Você rolar bolas gigantes. E assim que ela está gigante o bastante, o rei de todo o cosmos transforma ela numa estrela do céu. Pra desfazer a cagada que ele fez. E pergunta que não quer calar. Muito importante. Roda bem no Steam Deck? Perfeitamente bem. Ai. Deixa eu procurar aqui, então. Enquanto o Lucas procura coisas pra rodar no Steam Deck pra alimentar esse meme novo, Kate, você trouxe algum joguinho aí pra falar pra gente também? Fiz uma lista aqui, pode pegar a cadeira, senta aí. Bom, eu trouxe uns joguinhos... Senta o ferro, vambora. Que são jogos bem curtinhos. Que assim, eu acho que no final de semana você consegue jogar até 3 desses jogos, dependendo aí do planejamento do seu tempo. Mas o primeiro aí que eu vou falar, e eu acho que ele é bem recente, é o Stray, que é o famoso jogo do gatinho, né? Que ele não é apenas um jogo do gatinho, ele carrega com ele uma história. O gato não fala, tá? Ele é um gato como se fosse na vida real mesmo. Mas aonde você passa, você vai descobrindo com os robôs ali do mapa o que aconteceu com a humanidade e o que ocasionou para ter acontecido com a humanidade, né? Então ele tem todo um contexto político-social ali do jogo, envolvendo a história. Muito legal, o jogo é super, super bonitinho, o gato ele realmente se comporta como um gato pra quem é gateiro aí ou que tem algum gatinho. Então assim, super recomendado. Stray, 4 horinhas, você já fecha esse jogo, maravilhoso. Desculpa, só uma pergunta sobre o Stray. É que assim, eu já ouvi falar de que o gato não pula, tu não controla ele direito. Como é que funciona o controle com ele? Ele pula sim. Ele pula, como ele é um jogo linear, é óbvio que ele não vai sair pulando em todos os lugares que você quer que ele vá. Mas Sim. ele pula, ele pula e ele mia. São as duas coisas que ele faz ali no jogo. Aí depois ele encontra um outro robozinho, que esse outro robozinho ajuda ele nas demais. Inclusive em ler coisas, que é o robozinho que faz isso. Mas... no mais, assim, ele pula, assim, é bem tranquilo. Ah, tá. Não, é porque a impressão que me deu quando é porque eu assisti um vídeo em que o cara falou, o controle não é muito bom porque desculpa, corta. Eu assisti um vídeo em que o criador do youtuber falava, o gato às vezes pula sozinho, o controle não é muito livre e tudo mais, assim. Ele é meio que um walking simulator, digamos assim, sabe? Não, assim, ele não... Eu não tive esse problema de pular com o gato. Ele é um walking simulator porque você vai passando pelos mapas, por setores ali do mapa. Só que enquanto você vai passando,
não é simplesmente passar, coisas vão acontecendo, sabe? Então, assim, Sim. é típico de um jogo curtinho. Ele tem uma história, você vai passar ali por esses lugares, não tem puzzle, não tem batalha, nada dessas coisas. Ele só tá ali pra contar a história da humanidade na visão do gato, sabe? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Lembra que eu tô falando de Walking Simulator, mas eu não tô degrenindo o jogo, não é isso? Ah, tá? não, sim. Tem muito Walking Degrenindo. Simulator. Não, nossa, degrenindo, Jesus amado. Esqueci a palavra em português, foda-se. Denegrindo. Obrigado. Pô, mas esse jogo aí não é nem um Walking Simulator, ele é um Meowking Simulator. Caralho. O meu degrenindo tava melhor, Paquito. Eu não resisti. Muito bom. Qual é o outro jogo aí que você trouxe, Kate? Outro jogo aí já tem uma temática espaço, chama Deliver Us to the Moon. É um jogo muito legal. Esse também ele pode-se dizer que ele é um Walking Simulator? Pode. Mas é outra coisa também, que você tá numa base espacial ali na Lua e aconteceu alguma coisa, e com uns acontecimentos ali, com um andar ali que você vai explorando aquela base que você tá, você vai descobrindo o que de fato aconteceu. Você vai precisar fazer algumas coisinhas de puzzles bem simples, mas bem simples mesmo, nada muito cabeçudo, e o jogo é muito bonito, muito bonito. Esse jogo vai aí umas 3 horas e meia, 4 horas, porque não tem tanta complexidade, assim, não tem batalha também, não tem tanto backtracking, então ele é bem direto, né? Você vai ali, descobre uma coisa, lê um documento, bora pro próximo. Então é um jogo bem legal. Gostei bastante quando eu joguei ele. E pra quem é platinador aí, facinho, platina facinha também. Tem o Deliver Us Mars, tu chegou a To the jogar Mars, ele? O Deliver Us to the Mars, ele não é sequência direta desse Deliver Us to the Moon, mas eu acredito que é do mesmo estúdio, sim, que foi baseado na ideia do Deliver Us to the Moon. Só que esse do Mars, eles quiseram dar personalidade pra personagem. Protagonista. Isso, Aham. protagonista. Com uma história um pouco mais rebuscada. Porém, eu não gostei muito. Eu achei ele... quiseram colocar muita coisa, sabe? Tipo assim, vamos colocar um puzzlezinho aqui, vamos colocar um negócio de ação lá, tal. E a história ficou em segundo plano. Eu acho que no Deliver Us to the Moon, a história foi o maior protagonista. Só que nesse Mars aí eles trocaram. Mas, enfim, né? É um jogo que tá sempre barato e super acessível. O terceiro jogo que eu trouxe, acho que vocês já viram ou já jogaram, é Untitled Goose Game. 2 horinhas, aí você já fecha o Untitled Goose Game. É muito bom esse jogo, Nossa. cara. Não, mas... Esse jogo? Esse aí é um jogo se fosse produzido pela Última Poção. Aí você tem uma lista de coisas pra fazer no mapa, sabe? Aí ele vai dando um tiquezinho assim nas coisas, tipo desamarrar o sapato do moleque. Aí você vem, enche o saco do moleque, ele vai correr, ele cai. Muito bom, cara, esse jogo. E depois de 1 ano, mais ou menos, ele ganhou um patch de atualização pra você jogar multiplayer. Acho que é local. Multiplayer local. Gente, é muito divertido jogar isso com alguém. É muito divertido. Esse jogo no Switch é uma delicinha, tá? No Switch ele é muito bom. É maravilhoso esse jogo. Então, 2 horinhas, já fecha ele. Ó, eu falei que é pra vocês puxarem a cadeira, tá? Então eu tô indo pro 4º jogo aí. Deixa eu só dar um exemplo aqui em paralelo, que o Untitled... Eu lembrei do Untitled Goose Game numa outra recomendação que o Lucas fez, que acho que até se enquadra aqui, que é o Time Flies. Não, e também... Não, sim, mas no faz caso do Time sentido que Flies, você não é tão caótico. De certa forma, sim. Mas a estrutura de jogo... da mosca! Pô, isso. deve ser muito bom! A diferença é que daí no Time Flies tem o tempo, né? Mas a ideia é tu fazer uma atividade não sendo um humano. Então tu tem que usar a criatividade. Tá. Isso é isso aí mesmo. Sim. Boa. Aí me lembrou esse paralelo dos dois aí, mas senta o ferro aí, vai pro próximo. Boa. Até coloquei aqui na wishlist que eu tinha esquecido de colocar o Time Flies. O próximo aí é um jogo de um brasileiro, né? Ele desenvolveu sozinho. É o Slipstream. Ele é um jogo de corrida arcade.
tá muito parecido com aqueles jogos antigos, sabe, retrô. Ele tem um visual retrô, tal, 3D, muito parecido com os jogos lá dos anos 80, 90. E, cara, ó, 2 horas e meia, no máximo 3 horas, você já fez todos os mapas, mas tem os desafios que, cara, o jogo é tão gostoso que você vai fazer os desafios. Eu platinei ele porque o jogo é muito gostoso de jogar, muito, muito maneiro. Então, próximo aí é o Slipstream, apoiem aí Joguinho Brasileiro. O próximo jogo, ele é um pouco mais longo, ele tem, pra você finalizar ele, vai ser umas 7, 8 horas, é o The Last Campfire. Jogo indie também. Muito, muito bonitinho. Ele tem toda uma temática bem bonitinha. E você é um bonequinho que ele é denominado como brasa, né? Então ele tem que ajudar acontecer uma coisa ali no mundo dele, em que os outros demais bonequinhos assim parecidos com eles estão muito tristes. E por estar tão triste, eles petrificaram. Então você é a única, entre aspas, brasa que restou. Né? Tanto é que é até bonitinho ter uma parte desse jogo que ele fala que tem um outro bonequinho que fala pra ele que não tem como ele ajudar porque nem todos os problemas são quebra-cabeças a serem resolvidos. Então esse jogo ele é muito legal, ele tem uma história bem bacana. Aqui você já vai ter um pouco mais de puzzle, né? Mas são puzzles bem tranquilos de se fazer, não é nada que você vai ficar preso. E é um jogo que vale muito a pena conferir, gente, é um jogo maravilhoso e prepara pra chorar, tá? Porque é um jogo de chorar. O Naga trouxe, né? O Naga trouxe esse jogo. O Paulo já trouxe esse jogo pra cá. Não, é bonitinho. Eu acho que eu comentei. Acho que eu comentei dele, sim. É o Terapia The Game, né, Kate? É o Terapia The Game, Terapia perfeito. The Game. E pelo menos esse daqui saiu redondinho. Na época que ele saiu, eu joguei, ele tava redondinho. O próximo jogo ele é um pouquinho mais demorado. Ele acho que é umas 9 horinhas, máximo 10, vai. Chama The Sword of Dito. Né? Ele tem um visual meio cartoon. Assim, ele é linear. Ele é linear, mas ele engana um pouquinho de achar que você tá no mundo aberto. Mas, assim, tem uma DLC dele que deixa o jogo um pouco... Acho que aumenta mais umas 4 horas de gameplay. Mas é um jogo muito divertido, cara. Tem as piadocas, assim. Jogo muito legal, super recomendo. Que estética linda desse jogo. Maravilhoso. Que esse coloridão. jogo é muito, muito massa. E, nossa, a gente joga porque é muito divertido. Esse jogo Ele muito, muito divertido. Ele é um... Aqui, me confirma. Na É da Steam tá dizendo que Devolver, se eu não me engano, esse jogo. Ele é um action roguelike. É, da Devolver, é. Uhum. Pô, já tem... Gente, Kate, para. Já tem 3 jogos na minha base. Ele Kate, para, é da por favor. Devolver. Cara, que jogo lindo, maluco. Cara, que coloridão. Cara, isso aqui na tela OLED do Steam Deck vai ficar uma maravilha. Tava devorando. E os bonequinhos, cara, são bonitinhos demais, bicho. Cara, que foda. É de dungeon esse jogo. R$46, tá português brasileiro e Isso, tá na minha português. base que tô passando cartãozinho. Puta que pariu. Apesar joguinho dele lindo. ter um Metacritic aí de 74, gente, não se deixa levar. O jogo é maneiríssimo, o jogo é muito legal. Vou só falar uma coisa bem rapidinho aqui, tá? Por vezes a gente usa notas aqui, porque é uma maneira interessante de mostrar criando conteúdo. Mas na minha opinião pessoal, pega a nota e limpa a bunda com ela, tá? Porque nota não define jogo, tá? Muito bom mesmo, cara. Já tá na minha base esse jogo. Rapaz. Já o estilistei. Eu vou jogar essa bodega também. O próximo... Gente, joga e depois traz. Esse jogo é muito maneiro, cara. É muito maneiro. A história é legal também, sabe? Uma história bem bacaninha, assim. É uma história... Tipo, uma história meio boba, mas é legal porque tem as piadocas e tem um humor muito, muito maneiro. O próximo jogo eu acho que vocês já jogaram, porque é um jogo mais antigo. Ele chama Cat Quest. Vocês chegaram a jogar? Conheço. Cara, é muito bom esse jogo. O 2, assim, tipo, tem um... Mas se você jogar o 2, você não vai perder nada do 1, tá? O 2, ele dá até pra você jogar no cooperativo. E ele é bem, bem legalzinho, ele tá em português também. E tá muito bem localizado. Porque tem um NPC que chama Cachorro Quente. Cara, maravilhoso. E ele é um cachorro. Nossa senhora. Ele é o cachorro com calor. Você vai jogar o 3, Kate? O 3 eu joguei, eu não gostei. Eu gostei do 2. O 3 eu não...
Ah, Não clicou muito, não. Mas o 2 eu recomendo de olhos fechados. Assim, é um ótimo jogo, ótimo. O próximo jogo, já perdi a conta, mas tem um próximo jogo aí, ele chama Firewatch. Ele não está em português. Pô, Ele ok, é um só jogo- pegou o jogo que eu ia falar dele. Desculpa, então pode cortar. Não, Eu fala. venho com outro jogo. Não, fala. Não, tá tranquilo, não tem muito do que falar dele, não. Pode falar. Bom, peço desculpas ao amigo de banca. Ó, fala que eu quero fazer um comentário e eu quero ver se tu também teve essa impressão. Então, mas por favor, fala primeiro. Esse jogo ele é totalmente narrativo. Total. Você não vai ter batalha de nada. 4 horas você finaliza ele. Mas o interessante é que você é um guarda florestal. Que nos Estados Unidos tem alguns estados ali que tem muita... Acho que o Colorado, né? O Colorado principalmente. Isso, perfeito. Acho que o jogo é lá mesmo também. Tem muito incêndio, né? Que começa na mata, tal, essas coisas. Então eles precisam ter um guarda florestal que fique atento a início de qualquer tipo de incêndio, que são chamados o Firewatch, né? E aí eles vão em seasons, assim, né? Tomar conta ali daquele local. E aí você é um desses guardas florestais e o jogo ele tem toda uma premissa, assim, de usar o nome de Firewatch, de usar o que você faz com o contexto da história com essa pessoa, sabe? De tipo, você ser aquela pessoa que tá vendo que a merda tá vindo, tá vendo que a merda tá acontecendo lá no fundo, mas... mas depois eu resolvo, não sei o que, até a merda virar uma grande merda, sabe? Então o jogo, ele tem muito desse contexto, assim, eu achei isso muito, muito legal. É só uma coisa que eu queria comentar sobre esse jogo. Tem 2 personagens, certo? Nesse jogo. Tu não percebeu uma tensão sexual entre os dois? Tipo, não Mas ficou com um certeza... Não ficou aquele climão de tipo, cara, o que tá acontecendo aqui? Mas com certeza, porque... Tem o porquê, né? Tem um porquê. Tem um porquê, que o personagem é bem... Brás cubas. Mas enfim, tem um outro aí... um outro... Jesus. jogo Leiam que- Leiam o livro aí, tá? pra pegar referência. Ou só pesquisa aí que você vai entender. Tem um outro jogo aí que já é um entre aspas, aí, um AAA, que 3 horinhas você termina o Resident Evil 3 Remake. 3 horinhas aí, Putz, grila. você termina. Aí você odeia a nossa audiência, né, Cake? Mas assim, eu trouxe ele porque os jogos do Resident Evil, ele é maneiro, porque depois que você termina eles têm o fator replay, porque você quer fazer o speedrunner, você quer fazer ele no mais difícil, fazer ele com munição infinita, sabe? Então, você vai terminar ele em 3 horinhas, fala, pô, Kate, tem mais o sábado e domingo agora, o que eu vou fazer? Platina! Porque ele tem eu tenho uma das platinas mais fáceis aí, é o Resident Evil 3 e o Requiem agora, né? Mas... tá aí, faz o 100% do jogo, que é bem gostoso, bem maneiro e com mecânica mais atualizada, né? E pra fechar a lista com chave de ouro ou não, tem aí um joguinho que ele começou no PS Vita, é o Tearaway, que aí depois ele veio pro PS4. Um jogo bem rapidinho também, 6 horinhas, no máximo 7 horinhas você já termina ele, e tem toda uma estética de origami, sabe? De papelzinho. E ele, na época do PS Vita, ele tinha... mecânicas do PS Vita, porque atrás do PS Vita tinha touch, né? E aí o bonequinho pulava quando você batia o dedo, assim, atrás do PS Vita. Então ele teve essa coisa diferentona quando ele foi lançado. E é um jogo que dá pra aproveitar bastante. Eu gostei bastante do Tearaway. E fechei minha lista. Graças a Deus. Bela lista. Lista de 3 joguinhos, como ela falou no começo, né? É porque ela tava com pressa e contou rápido, Só- entendeu? Aí não viu. Só uma coisa. Roubei jogo do Lucas, tá ligado? Não, pior que são. Deixa eu ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 8, para lá. 10. Eu só vou trazer os bastidores aqui. O Paulo, ele sempre anota, né? Pra depois colocar na descrição e tal. E ajuda a fazer a capa. Ele tá suado hoje de tanto que ele digitou. E ele manda no Discord aqui, cara. Apareceu, tapou meu monitor inteiro tô aqui. ofegante.
Ah, puderam que acessar o Discord no Steam Deck também, pô, Ah lá. a tela pequenininha. Tá, aproveitando então que o Lucas trouxe os bastidores. Lucas, que jogo ou jogos você trouxe aí pra indicar pra audiência? Jogos rápidos aí pra gente. Eu vou então começar as minhas menções honrosas, tá? Do contrário da Kate, não são só 3, tá? Também tem bastante coisa aqui pra falar. Fudeu. E vai até amanhã agora, então. 4 deles eu fiz uma pesquisa rápida aqui na Steam, porque pra quem não sabe, na Steam tem uma categoria de jogos curtos, tá? É bem interessante aí quem estiver procurando. Cara, uma das coisas que eu gosto da Steam é isso, né? Tem categoria pra tudo. Tem, tipo, tudo que tu quiser procurar tem categoria. Eu gostei, eu acho legal isso daí. Mas vamos lá. O primeiro deles é do mesmo estúdio do Time Flies, né? E, assim, a premissa desse jogo me parece ser a mesma do Time Flies, só que ela é mais nonsense, que é o Plug and Play, tá? Ele tem a mesma estética do Time Flies, é tudo preto e branco, e parece ser um jogo, assim, muito bem feito, sabe? Principalmente na parte estética dele, é a mesma coisa do Time Flies. O Time Flies foi feito com muito carinho, e esse jogo aqui segue essa premissa. Eu também vou deixar pra vocês dar uma pesquisada no estúdio. A publisher é a Ether Studio, e os desenvolvedores são o Mario Von e o Michael Frey. Então eles têm alguns jogos aqui, se eu não me engano, acho que são 6 jogos aqui feitos já, e são todos joguinhos nesse estilo, assim, são bem interessantes, tá? O outro jogo é o A Bird Story, ou ele também é um joguinho aí curtinho, tá? E precinho também curtinho, são R$13, tá? Ele é um jogo pixel art, né, com visão isométrica, tipo um JRPG japonês mesmo, tá? Mas ele não é um JRPG, ele é um jogo narrativo, e ele tá em português também, tá? Então fica aí a dica, tá R$13, joguinho bem curtinho. Ah, tá. O Paulo perguntando que porra é essa. Não, eu fui pesquisar esse plug and play. Aí tem um cara, a cabeça dele é uma tomada. Ele está de 4. É isso mesmo. Nem Tem fudendo. Um cara com a tomada no cu dele. Que jogo é esse, Lucas? Caralho. Centopeia humana The Game. Passando energia um pro outro, Tipo, Plug and play, realmente. É um plug. É um plug. ai meu Deus, não. Deixa eu tomar água. Caralho. Às vezes é perigoso procurar gameplay das nossas indicações, audiência. Não façam isso no ambiente de trabalho. Eu tô surpreso que é o Paulo falando do meu jogo, mas tudo bem, eu vou ficar quieto. Não, mas enfim, não pesquisem sobre o jogo. Comprem e joguem. De preferência não na frente dos outros, tá? A Bird Story, então, ele tá em português, precinho muito bom, tá? Ele me lembra um pouco a estética aí, eu acho que é o To The Moon? Tem bem uma estética de jogo de RPG Maker, né? Mas Isso, dá pra ver que não é RPG Maker, dá pra ver que não é, mas a estética lembra um pouco. Eu não sei se é ou não, mas realmente, cara, é aquela visão isométrica de RPG japonês, tá? Mas ele não é um RPG, ele é um jogo narrativo, tá? Lembrando, tá, gente? Esses 4 jogos eu não joguei ainda, tá? É porque todos eles estão muito bem avaliados na Steam, estão em português, né? O Plug and Play não vai precisar de estar em português, e o precinho é bom, então a minha ideia é essa, tá? Outro jogo aqui que tá custando R$19, atualmente tá em promoção, tá? Não sei se vai estar em promoção aí se alguém for olhar. Ele é um jogo de terror. Pera aí. Ele é um adventure de terror, tá? E ele tem aquele gráfico que eu comentei no começo, que eu tô apaixonado, aquele gráfico de PS1, né? Low poly de PS1, muito legal, a estética tá muito bonita desse jogo, tá? Eu tô falando do Paratopic, tá? E ele
tá, só que ele não tá em português, tá? E pelo visto é um jogo aí que tem bastante texto e tudo mais, que provavelmente deve ter puzzle e tudo mais. Jogo de terror, né? Enfim. E um outro aqui é o Half-Life Blue Shift. Já ouvi falar muitas vezes sobre esse jogo, tá? Ele se passa no mundo de Half-Life e você é o segurança lá do laboratório, né? E vai contar a história desse segurança. Eu já, assim, ele é o famoso esquecido no churrasco, tá? Muita gente elogia, ele tá muito bem avaliado na Steam. E ele é um Half-Life total, né? Tiro em primeira pessoa. Também não tá em português, infelizmente, mas, né? R$17 aí, tá? Um precinho muito interessante, dá pra dar uma chance pra ele também, tá? E saindo aqui, agora indo pra jogos que eu joguei, né? Não vou mais falar do Firewatch, deixa eu arriscar aqui, infelizmente. A Short Hike, tá? Joguinho em que você é um pássaro. Você está em uma ilha e você precisa encontrar o sinal de celular para falar com a sua mãe, tá? E esse jogo ele tem... Você vai fazer uma caminhada até o topo da montanha, então, para pegar esse sinal de celular, mas você não consegue, por exemplo, escalar por muito tempo, né? Você precisa procurar apenas para poder dar um upgrade, digamos assim, nessa sua escalada. E vem aí a desculpa para você ir explorando a ilha para onde o jogo se passa, né? Então você encontra NPCs em situações que você precisa ajudar eles. Você encontra locais escondidos. E o jogo tem toda aquela estética cozy, né? Confortável, assim. Não é um jogo que tem combate, não é um jogo que te deixa ansioso, nem nada do gênero. Você explora e é muito boa a exploração. Além disso, também tem uma mecânica de planar, né? Não é bem voar, é planar mesmo, né? E que assim, dá pra te cruzar a ilha inteira em menos de 1 minuto. Então, enfim, é muito interessante também, tá? Joguinho super curtinho, cara. Eu acho que, sei lá, em 2 horas aí dá pra zerar ele rapidinho. E jogo curto significa jogo baratinho também na Steam, né? Aí roda bem no Steam Deck, muito bom. Qual que é esse, Lucas? É a Short Hike? O A Short Hike. Só pra anotar. Tá. Outro... Aqui eu vou dar uma roubadinha aí, se vocês me permitem, tá? Mas... eu vou trazer de novo aqui o Elder Scrolls Online, tá? Meu Deus, Lucas, mas você tem 700 horas nesse jogo. Tá, calma, vamos lá. O ESO agora teve um upgrade, um update que liberou várias expansões que antes eram pagas. E o jogo atualmente, cara, tá entrando em promoção a cada 10 segundos, basicamente. E ele tá custando R$15 muitas vezes, tá? Senão ele custa, eu acho que 70 preço cheio, mas não vale a pena. Espera vir uma promoção que logo vem, tá? Tá, mas aí, Lucas, você vai falar um MMO? Calma. O ESO nada mais é que um Skyrim Online. As quests seguem a receita de Skyrim e são extremamente interessantes, tá? São muito ricas, o mundo desse jogo é muito rico, dá pra jogar ele como um RPG solo, inclusive. Então, se você pegar uma dessas expansões que o jogo tá agora disponibilizando, num final de semana aí você zera a expansão, numa tarde, cara, você zera a main quest dessa expansão tranquilamente, e ainda sobra um tempo ali pra comer um sanduíche enquanto faz as side quests que também são do mesmo nível de qualidade, tá? Fica a dica aí então, uma expansãozinha do ESO. E o jogo não precisa farmar pra fazer isso, se for só fazer quest, tu joga ele como um RPG mesmo, tá? Além disso, Thank Goodness You Are Here. Falei dele lá no episódio 8, o famoso episódio da piada do fato do porco, tá? Cara, que jogo fumado. Esse jogo é sensacional, cara. Cara, é pra rir do começo ao fim desse jogo. Ele é um point and click, pra quem não ouviu aí, ouça, tá? Com fone de ouvido, de preferência, o episódio 8, mas ele é uma espécie de point and click em que você vai resolvendo situações em uma cidadezinha da Inglaterra, né? Então, cara, o jogo é 100% inglês, feito por estúdio inglês, tem umas piadas sensacionais lá, principalmente, né, tem piadas aí mais
fechadas, digamos assim, né? Que só funcionam pra quem é inglês. Mas muito, muito bom. O jogo tá em português, tá? Então vai ajudar aí a jogar. Mas quem quiser se arriscar no inglês, não é um inglês assim muito difícil. É inglês britânico, né? Mas não é um inglês tão difícil de entender, tá? Além disso, tem o Easy Delivery CO, que eu falei no último episódio, tá? Então não vou me estender. E, cara, tem também o Stanley Parable, tá? Que é aí, dá pra se dizer que é um joguinho curto, tá? Depende aí da tua curiosidade, mas eu não acho ele um jogo tão longo e é um jogo surreal de bom. Não vou me estender, né? Eu sei que já é um jogo mais antigo, talvez muita gente já sabe do que se trata, mas eu não vou dar muito detalhe aqui, apenas joguem. Pode falar, Paquito. Até complementar o que você falou, o Stanley Parable, de fato, quem resolver jogar não pesquisa nada, tá? Joga cego, joga sem saber nada. Só compra o jogo e joga. A surpresa que esse jogo vai te dar, cara, já vale a jogatina, tá? Sim. E ele tá em português também, então vai ajudar bastante. E de todos os que eu falei aqui, esse é o mais caro e é o mais longo. Porém, a campanha dele... Se você fizer a campanha principal dele aí, são 20 horas, tá? E eu acho que dá pra mencionar o Avowed aqui, tá? Eu tô jogando ele atualmente, decidi dar uma chance de novo pra ele, eu tinha parado. E tô, assim, adorando o jogo. A exploração dele é muito boa, tá? Tem um ponto que tá me irritando, que são os Companions. Os Companions são desinteressantes, mas eu não acho que isso vai estragar o jogo. A história é legal. Até agora, assim... Nada não foi me entregue de primeiro o que tá acontecendo. Tem muitas coisas que eu ainda tô em dúvida, tá? O combate desse jogo eu já elogiei muitas vezes. Eu tô fazendo um guerreiro, mas ser mago nesse jogo é sensacional, é muito, muito bom. E ele te permite aí ser bem overpower. Então tu pode ser um guerreiro, um battle mage, né? Por assim dizer. Então muito, muito bom mesmo. A exploração do jogo também, cara, é surreal, cara, é muito bom explorar a masmorra. É gratificante, assim, a maneira que tu tem que fazer pra descobrir como que passa, como que alcança algum item, tá? Enfim. Em 20 horinhas ali dá pra zerar uma campanha. Eu considero pra mim um jogo curto. Eu acho que jogo longo pra mim é 50 horas pra cima, 30 horas pra cima. 20 horas tá bem servido, tá? Obrigado por trazer os jogos aí, Lucas. Então eu vou rapidamente falar de alguns aqui. Primeiro, menções honrosas. Eu pretendo falar mais de RPGs, tá? Mas eu vou mencionar alguns que não são, porque eu sei que a nossa audiência não joga só RPG. Mas Zeldas-like, que eu gostaria de recomendar aqui, são 2 bem curtinhos. A campanha deve levar aí entre 10 e 15 horas no máximo pra você fazer, dependendo do seu ritmo aí. O primeiro deles é o Tunic, que é, entre muitas aspas, um Zelda, mas você controla uma raposinha. Então, se você tá acostumado com esse tipo de jogo, não vai ter nada muito de diferente, de estranho ali. A única questão do Tunic, que é a grande gimmick dele, é que você tem que ler o manual do jogo, só que o manual está dentro do jogo. A grande brincadeira dele é trazer, como o Lucas mencionou lá atrás, né, trazer isso da década de 80, 90, onde os jogos tinham manuais que você tinha que ler. O Tunic torna isso parte do gameplay dele, do core do gameplay dele. Então, fica a recomendação aí, um jogo muito bom e bem curtinho, você consegue matar ele num fim de semana tranquilamente. O outro desse estilo que eu quero mencionar aqui é o Death's Door, que eu considero ele um Zelda-like também, né, mas ele tem uma visão isométrica, ao contrário do Zelda. Zelda-like, entendo a audiência, os Zeldas de Super Nintendo, tá? Super Nintendo pra trás, Link to the Past, o Zelda original, os Minish Cap da vida, esses aí. Esse é de GBA, mas enfim. O Death's Door, ele é um joguinho de ação e aventura também, nessa pegada, onde você controla um corvo que trabalha pra morte e dá um BO lá no lugar que ele trabalha e as almas escapam. Algumas almas escapam e esse corvo tem que recuperar. Ele é o responsável por isso. E aí o jogo vai se desenrolando a partir daí. Um joguinho
muito divertido. Combate bem da hora, não é nada muito exigente. Ele tem uns picos de dificuldade, mas nada muito absurdo. E é outro que, se você for direto aí, a história principal deve te tomar umas 12 horas, no máximo. Não vejo tomando muito mais do que isso. Então dá pra terminar bem rapidinho também. Mencionar aqui também, menção honrosa, alguns que a gente falou aqui no programa, inclusive. O primeiro deles, o Darksiders, que a gente tem um programa recente sobre ele. Ele é um jogo bem curto, é um hack and slash de ação com elementos de Zelda também, mas aí Zelda Ocarina of Time pra frente. Ela é curta até se fazer 100%, né? Vamos ser sinceros. Sim, até se fizer 100% ele é relativamente curto, porque são os collectathon, ele é linear, então não vai ter muita coisa pra você explorar. Mas, cara, é um jogaço, assim. É pra mim o equilíbrio perfeito entre um jogo de ação e um jogo de puzzle. Se vocês quiserem saber mais sobre o jogo, escuta o nosso episódio sobre Darksiders. A gente destrinchou ele do começo ao fim, mas joguem um jogo antes, se interessar a indicação. O outro que eu quero mencionar aqui que a gente falou é o The Elder Scrolls V Skyrim. Eu joguei ele por 30 horas, 33, 34 horas, mais ou menos, de acordo com a Steam. E eu zerei ele 3 vezes. É óbvio que a primeira vez que eu zerei eu demorei mais, mas eu fui literalmente só na campanha principal. Então, pra você que tem o receio de jogar Skyrim porque ele é de fato um jogo imenso, se você focar só na campanha, só em ter a experiência da história de início, meio e fim ali no seu tempo, ele vai tomar 15, 20 horas no máximo pra você terminar a história principal, início, meio e fim. Uma coisa também que dá pra fazer é jogar uma das campanhas de guilda, né? Tipo a Fighters Guild, a Mages Guild, a Chiefs Guild. Também é uma main quest também, basicamente, tá? É do mesmo nível ali. Tá. Mas eu vou, pra fins de indicação pro tema do programa, eu vou focar só na campanha principal dele, que leva mais ou menos esse tempo. Se depois disso você se interessar, você que está ouvindo, se interessar em fazer mais coisas, aí vai pegando os outros fins de semana e vai fazendo. Eu não tô assumindo que você vai morrer depois de zerar o jogo também. Show. Menções honrosas dadas, eu quero, na verdade, mencionar um gênero que é muito bom pra isso, que é o roguelike, né? Se você tem tempo escasso pra jogar e você precisa de experiências rápidas, pega um roguelike aí, com 1 hora você tem uma experiência completa e deu, sabe? Vai fazer outra coisa se você preferir. Trazendo aqui pro RPG assim, estilo japonês mesmo, né? Porque Skyrim é um RPG, no fim dos contos também. Mas trazendo aqui pro mundo dos RPGs, eu queria mencionar a duologia Suikoden que a Konami relançou. Trazendo um pouco pro RPG, eu queria mencionar a duologia Suikoden que a Konami relançou recentemente, fez um remaster do Suikoden 1 e 2, e eles são RPGs relativamente curtos. O Suikoden 1, pra fazer 100%, se você souber onde você tá indo e tal, vamos lembrar que é um RPG antigo, então tem coisas que você pode perder, tem coisas que se você passar de determinado ponto do jogo você não tem mais acesso, mas assumindo que você saiba o que você está fazendo, você faz o final verdadeiro em, sei lá, 13 horas. Se você for só seguir a campanha e não se preocupar muito em coletar todos os personagens jogáveis pra fazer o final verdadeiro, você termina em 9, 10 horas no máximo, você tem uma experiência completa do jogo. E o Suikoden 2, parecido, ele tem um escopo um pouquinho maior que o Suikoden 1, mas se você for só fazer a campanha também é mais ou menos a mesma duração, 10, 15 horas ali você mata. Um fim de semana você mata esse jogo. Aí, como é uma coletânea, né? Um fim de semana pra cada um. Sem problemas. São jogos que, apesar de eu ter meus problemas com a franquia Suikoden num geral, eles não são jogos ruins. Até pra quem tá, talvez, começando no mundo dos RPGs, eles são jogos bem amigáveis pra isso. Então, fica a minha indicação aí do Suikoden. Mais um jogo que eu gostaria de comentar, que teve um remake recente. Apesar de eu odiar a empresa, mas dê a César o que é de César, o jogo é muito bom, é o Super Mario RPG. Paquito Nintendista aí. Ele é de Super Nintendo. Não, eu dei o disclaimer exatamente pra não pensarem isso. Mas ele é um RPG de Super Nintendo. Se você for resolver jogar a versão de Super Nintendo, ela tá bonita até hoje, inclusive. Mas ele teve um remake pro Switch. Atualizaram basicamente o gráfico, colocaram uma coisinha ou outra a mais ali extra.
Mas o jogo é essencialmente o mesmo. E a duração dele também é essencialmente a mesma. A campanha do Super Mario RPG não vai te tomar mais do que entre 15 e 20 horas pra você terminar. Ele não é um jogo que exige grind, ele não é um jogo muito difícil. Fiquei sabendo até que o remake tá mais fácil do que o jogo original, que já não era lá muito difícil. Então ele não vai exigir muito de você. É outro jogo que, pra quem quer iniciar nesse mundo do RPG japonês, é um excelente jogo. Até porque a turma do Mario é bem amigável, esteticamente falando, né? E as mecânicas do jogo, elas também são muito bem explicadas e são muito beginner-friendly, por assim dizer. São muito amigáveis a quem é iniciante. Então fica a recomendação do Super Mario RPG também. E trazendo um pouco pro universo indie, eu vou mencionar por alto os jogos de uma empresa chamada Zeboid. Quais jogos, né? O Cthulhu Saves the World. Ah, legal esse O jogo. Cthulhu Saves Christmas, que é a sequência, né? E o Cosmic Star Heroine. Dos três, o que eu gosto mais é o Cosmic Star Heroine, que é a minha recomendação de fato. Os dois jogos do Cthulhu, eles têm um senso de humor extremamente imbecil, quebra de quarta parede, enfim, o jogo não se leva a sério, mas ele é um RPG no estilo japonês também, naquela pegada de RPG de Super Nintendo, de pixel art, e com um sistema de batalha até bem competente, mas nos jogos do Cthulhu eles não são tão complexos, os sistemas de combate. Então, de novo, é bem amigável para quem quer iniciar nesse mundo. E eles têm um senso de humor muito imbecil, é piada atrás de piada, atrás de piada, atrás de piada, você vai dar umas boas risadas. E a campanha dele dura, sei lá, 8 horas, no máximo. Ele não tem muitos extras pra você fazer, não. O Cosmic Star Heroine, ele é um pouco mais rebuscado nas mecânicas de gameplay dele, mas ele puxa muita coisa do combate do Cthulhu, dos dois jogos do Cthulhu. Então vai ter muita coisa familiar pra quem jogou Cthulhu Saves the World ou Cthulhu Saves Christmas. O Cosmic Star Heroine já é um jogo que se leva um pouco mais a sério. A premissa dele é que você... imagina que você é o equivalente de um James Bond, só que é uma mulher e você cumpre missões no espaço sideral. É isso. Você é uma agente secreta do governo, você é a fodona, é o nome que... Quando dá merda, o governo chama pra resolver. E você controla essa mulher e deu um BO gigantesco, que é o que a história do jogo vai explicar. E você vai resolver esse problema ao mesmo tempo que você encontra aliados diversos, de diversas raças, de diversas etnias. E raças entendam como alienígenas mesmo, tá? Você vai encontrar humanos, você vai encontrar alienígenas, você vai encontrar robôs, você vai encontrar insectoide. É uma party super variada. O sistema de combate dele, ele é equilibrado de uma forma bem interessante, especialmente com relação a itens de combate. E normalmente nos RPGs a gente tá acostumado a ver Final Fantasy, né? Que você pode ter 99 poções, elixir, etc. E usar à vontade na batalha. Aqui ele tem esse cuidado com esse balanceamento. Você só pode usar os itens na batalha uma vez naquele combate. Só que em contrapartida, aquela uma unidade de item que você tem, ela não expira. Você pode usar pra sempre. Porém, uma vez por combate. E as próprias habilidades dos personagens, você também só pode usar uma vez por combate. Mas durante o combate você pode gastar uma ação para recarregar as habilidades e usar de novo. Só que você gastou o seu turno. Então, ele tem essa profundidade tática que o Cthulhu não tem tanto. Além disso, quanto mais turnos forem passando no combate, mais dano você causa e mais dano os inimigos causam. Então todo mundo causa e recebe mais dano se a batalha se estender. E os inimigos vão tirar vantagem disso também. Enfim, é um joguinho muito maneiro. Eu explorei bastante ele tem uns conteúdos extras, eu joguei ele por mais ou menos 22 horas. Mas se você for só seguir a campanha, e ele não é um jogo exigente de grind também se você for jogar no normal, e não tem batalhas aleatórias, os inimigos estão na tela pra você ver, tem essa também.
ele vai te tomar aí 15 horas, no máximo 20 horas também. Em um fim de semana você mata ele. E é um jogo muito bom. Além disso, o Cthulhu Save the World e o Cthulhu Save the Christmas tá custando R$5. R$6, vai. É. R$6. Os dois. Na verdade, verdadeira da verdade, vamos lá, isso é uma promoção, tá? Que tá ainda, de novo, não sei se vai estar em promoção ainda, mas o Cthulhu Save the World vem junto com o Breath of Death 7. Que eu não sei que... Que é uma piada já no título. Vamos lá. Porque é o Breath of Death 7, mas não tem Breath of Death de 1 a 6. Só tem o 7. E beleza, é um RPG também, né? É uma coisa bem diferente ali do Cthulhu. Quer dizer, perdão. Segue a estética do Cthulhu, tá? Sim. Mas então são 3 jogos por R$5. Tá? Fica a dica aí. E agora que você mencionou, por exemplo, Cosmic Star Heroine, entra em promoção frequentemente. No momento dessa gravação, ele tá numa promoção que ele tá custando R$3,91. Então são jogos, além de relativamente curtos, são muito baratos. Então adiciona na wishlist aí, espera um período que ele entrar em promoção e pega pra jogar, porque ele é muito bom. E pra terminar as minhas indicações aqui, o outro joguinho RPG também mais curto que eu quero... Eu acho que eu já falei dele no programa, se eu não falei eu vou mencionar aqui de novo, que é o Shadows of Adam. Ele é um RPG japonês que segue muito, resgata bastante aquela estética do Super Nintendo também, mas ele lembra bastante os RPGs chamado Lufia. Lufia 1, Lufia 2. Aquele do pirata, né? Isso, aquele do pirata que estica. Vai pro inferno com esse meme, deixa eu falar do jogo. Ele lembra, desculpa, na verdade ele lembra Final Fantasy Pixel. Então, é porque quando você olhar o combate, você vai entender por que eu tô falando de Lufia. Beleza. Tá, isso aqui. É por causa do combate mais especificamente. Tá bom. Mas enfim, eu não vou destrinchar muito ele, porque ele é um RPG bem simples. Você vai andar pelos mapas, pelo world map do ponto A ao ponto B. Ele não tem batalha aleatória, mas ele também não tem inimigos andando pela tela. Quando você está explorando a dungeon, os inimigos estão parados em pontos fixos, e você é forçado a passar por eles. A menos que tem situações em que tem um inimigo parado num ponto fixo que você não precisa passar por lá. Mas aí atrás desse inimigo vai ter um baú, vai ter um recurso, vai ter alguma coisinha ali para te recompensar caso você queira fazer essa batalha. Mas a história é bem simples, os protagonistas estão em busca do pai de um deles, do pai da protagonista, né, de um dos personagens. É um homem e uma mulher o protagonista. A gente tá em busca do pai dessa menina, que sumiu há vários anos atrás e nunca voltou, foi atrás de um artefato mágico. Essa menina, ela nasceu com poderes mágicos. Foi comprar cigarro. Desculpa. Foi comprar um cigarro. Não, depois do Milwaukee Simulator eu mereci essa, tá tudo bem. Mas ela nasceu com poderes mágicos, e quem nasce com poderes mágicos nesse mundo não costuma ser muito bem visto. Apesar do mundo ter magia, essas pessoas sofrem preconceito. Mas assim, não esperem uma história muito rebuscada, muito desenvolvida. Ela é direto ao ponto, ela é direta e reta. As dungeons também vão ter alguns puzzles simples de você resolver, de você basicamente empurrar blocos pro lugar certo para ativar a porta para você passar, e vão ter esses combates. E, cara, é um RPG que eu levei 10 horas para terminar. Início, meio e fim, história fechadinha, completinha. Com 10 horas você termina ele. Então, menos de um fim de semana aí. E uma última menção honrosa, não é RPG, tá? Mas trazer aqui também, o Quantum Break, que é o jogo de tiro em terceira pessoa da Remedy, que eu joguei aqui pro programa e fui ver o meu tempo de jogo nele agora, porque eu lembrei dele ser realmente bem curto, e eu joguei ele por 11 horas. E terminei, foi o suficiente pra eu zerar, fazer uma das rotas, né? O final não muda, mas você pode fazer rotas diferentes. E, cara, um joguinho bem competente, e isso vindo de alguém que não gosta desse tipo de jogo. Eu sou uma ameba pra shooter. Eu tenho um reflexo de uma tartaruga com Parkinson. E eu gostei bastante do jogo. Então, fica a minha última recomendação quântica aí, ou menção honrosa pro Quantum Break. Joguinho bem divertido. Cara, eu acho que a gente vai falir os nossos ouvintes, cara.
Esse programa, eu acho que de longe foi o programa que a gente mais teve jogo pra mostrar. Ah, sim, mas se o ouvinte conseguir aproveitar um desses jogos e jogar e se divertir, ter uma experiência bacana, eu já tô feliz, já me dou por satisfeito. Mas até é bom ter vários, porque como eles são curtinhos, qualquer comentário mais longo que a gente já fale já entra em spoiler, né? Já estragar a experiência de todo mundo. Né? São jogos que só dá pra trazer em programas assim, né? Porque não tem muito que destrinchar. Não só os ouvintes, mas a gente também tá fudido, né? Porque quantos aí que você anotou na sua wishlist? 72, gente. Aqui. Tô fudido com essa capa. Muito jogo! Dá pra ver os jogos que a gente comprou recentemente na Steam? Dá, a pessoa Não consegue olha minha ver. Steam. Não olha minha Steam, eu tô com vergonha, sério. Eu tô abrindo Steam agora. Vai entrar aqui, ó. Amigos Paladino. Na moral, a melhor coisa que eu fiz do ano passado pra esse ano foi ter comprado um PC pra jogar na Steam. Gente, como Steam é da hora, né? Eu gosto demais da Steam. Tá doido? Bom, então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Um programa tão rápido quanto as nossas indicações de jogos aqui hoje, pra limpar o palato do programa gigante que foi o episódio anterior. Mas, pra variar, e sem pressa dessa vez, eu estendo a conversa pra vocês. Deixa aí nos comentários uns joguinhos de duração mais curta que vocês gostam, que vocês gostaram de jogar, até pra ferrar mais ainda o nosso backlog e a nossa wishlist. Se você tiver um comentário um pouco mais longo, um pouco mais rebuscado, que não seja tão rápido e não caiba na caixa de comentários do Spotify, manda para nossa caixa de e-mail, ultimaporção@gmail.com, que a gente vai adorar pegar para ler. Não se esqueça de avaliar esse episódio, diz pra gente o quanto essa bagunça rápida valeu aí pra vocês. Deixa as estrelinhas aí se você tá escutando pelo Spotify, que é muito importante pra gente ser recomendado para mais pessoas. Se você já avaliou, espalhe esse episódio pros seus amigos, espalhe a palavra do caos para quem você conhece. Façam eles virem aqui conhecer a nossa taverna, a gente vai adorar receber todo mundo. E fora isso também, o nosso alquimista que não tá presente na gravação hoje, mas ele tá fazendo lives na Twitch, o link do Linktree dele vai estar aqui na descrição do episódio, se você quiser aparecer lá pra dar aquela força. Ele tá jogando Darkest Dungeon 1, que a gente pretende falar um pouco mais sobre ele no futuro. Então, deem essa força lá pro nosso amigo alquimista, eu tenho certeza que ele vai adorar entreter vocês também. Não se esqueça de seguir a gente também nas nossas redes sociais, no Blue Sky e no Instagram. É só procurar por Última Poção lá que você vai encontrar a gente. Adicionando aqui também, pessoal, os nossos episódios aqui do Spotify também estão postados no YouTube. Você pode procurar a gente lá, caso você escute por aquela plataforma. Você vai perguntar, Paulo, qual que é o perfil lá no YouTube? É o youtube.com/ultimapoção. Esses episódios estão disponíveis no YouTube Music, né? Não. Não, eles estão como vídeo no YouTube. Não. O profissionalismo. Não, eles estão como vídeo lá no YouTube, né? Então, se você tiver o Premium, ou você... Não, nem precisa ter o Premium. Você só pode deixar o vídeo lá tocando. Ele não tem imagem, né? Imagem estática, né? Da nossa capa do podcast. E ouvir lá como se fosse um podcast mesmo. Sim. É uma outra oportunidade aí. É uma outra forma de acompanhar a gente. Isso aí. Então, forma de ouvir a gente não vai faltar, pessoal. Busquem a gente lá no YouTube também, se é a plataforma que você usa. E no mais, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por escutar a gente. Muito obrigado pela audiência. Uma excelente semana pra vocês. Joguem muito videogame, já que agora vocês têm uma lista gigante pra jogar. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até semana que vem. Simples é bom. Simples é perfeito. Beijo. Valeu, galera. E lembre-se, tamanho não é documento. Ah, cara, eu jurava que ninguém ia falar isso nesse episódio, cara. Beijo, tchau. Este episódio foi editado pelo Paladino Lucas. Não esqueçam de comentar, seguir e jogar mais videogame.